para ela. Agradecer ao prefeito, primeiro, pela oportunidade, que é uma oportunidade única. Eu estava conversando essa semana, eu disse, você pode fazer 200 cursos de especialização na área de gestão e você não consegue ter noção da realidade, aprender tanto quando você está ali tentando, na prática. Esses 10 meses que eu passei à frente da Secretaria de Saúde me foram muito válidos, tanto pelo lado profissional quanto pelo lado pessoal. Porque o lado profissional eu acabei de falar, o lado pessoal a gente consegue conviver com as diferenças, a gente consegue conviver com pessoas que talvez na sua vida particular não fosse uma pessoa que você quisesse ter como amigo. Mas você, na parte profissional, você tem que conseguir diferenciar isso. E você tem que viver bem. O prefeito Branquinho, esses agradecimentos, ele só citando, isso eu já lhe disse. Eu disse ontem, já disse outras vezes. É uma pessoa que eu acho que me pegou no braço. Então eu já tinha conhecimento do tamanho do coração que esse homem tem. Então foram algumas coisas que eu tenho que agradecer. É a convivência com ele, porque é uma pessoa que tem um coração enorme, como ele tem, correto. Eu nunca vi uma pessoa tão correta, tão preocupada com o bem público, pensando em economizar, não pensando em tirar proveito e cobrando isso de todos. E eu não sei o que seria de Bezerros se nosso prefeito não estivesse no cargo que está hoje. Isso é uma coisa para se pensar. Eu queria agradecer também a meu amigo aqui, que eu conheci quando fui chamado para ser coordenador de odontologia na gestão dele, e passei a admirá-lo como político, como pessoa, e hoje eu tenho a honra de dizer que é um amigo que tenho, e agradecer por tantos conselhos que me foram passados, né? Porque aqui está uma pessoa que realmente é preocupada com a saúde, se preocupa ali nos mínimos detalhes, às vezes coisas que vão passar despercebidas, e só, e aquilo ali não pode, pensa a respeito. Obrigado, Marconi, viu? Eu queria agradecer também a Anderson por tantas dicas que me foi passado, porque Anderson, até assumir agora a secretaria, ele fazia parte de consultoria da saúde. E quantas vezes a gente conversou, e quantas dicas foram passadas, e quantos e-mails de madrugada eu recebi da portaria interessante para o município, estava lá, meia-noite, 1h da manhã, e eu abri para ler. Lógico que estava cumprindo com o papel, o trabalho dele, mas a gente sabe que encontra em Anderson uma pessoa que realmente é preocupada com a saúde de Bezerros, até porque é a cidade que ele escolheu para morar. Eu queria agradecer aqui também a todos os coordenadores, todos os que fizeram parte da minha equipe. Eu queria agradecer a minha amiga Lidivane. Cadê ela? Lidivane, quantas vezes ficou você quebrando a cabeça e preocupado como é que ia pagar as coisas, e preocupado com o fornecedor e não deixar atrasar nada. Agradecer a Andresa, a dona Lourdinha, a George de odontologia, Noelle, Cris, Renata, Lívia, Elisângela, Selvinha, Júnior, Humberto Mendes, Idelbrando, Mécio, Dora e Eduardo, Emanuel, Márcia, Geneide, Tiana, Clébio e Sérgio Murilo. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Agradecer a todos os colegas secretários
o Silvaldo aqui presente, lá de Jânio, Vânio, não sei se ainda está por aí, a todos eles, porque é uma coisa que, na primeira entrevista que eu fui conceder a rádio aqui, eu citei o quanto é importante e o quanto estava sendo útil, era interessante a união da equipe de Branquinho, a união de todos os secretários, uns mais, outros menos, em relação à ajuda mútua, porque, por exemplo, eu preciso muito mais da educação, a educação da saúde, do que, por exemplo, da agricultura. Então, o contato com alguns secretários foi maior. E todos eles, assim como espero que eu tenha feito, com a disposição de ajudar. Ajudar não é só ajudar o outro secretário, é ajudar a gestão, fazer com que a coisa funcione. Agradecer ao pessoal da imprensa, de Joelson, Flávio e toda a imprensa que nos dá a oportunidade, nós em todas as pastas, e para mostrar o que está sendo feito, que cobra, que vai atrás, que pergunta. As equipes do PSF, de todos os PSFs, eu vi que tem algumas enfermeiras aqui, dentistas, médicos presentes. Obrigado a todos. Dentro dessas equipes de PSF, eu queria agradecer. Não quero que ninguém fique chateado porque eu não vou falar o nome, é simplesmente porque são pessoas que eu mantive mais contato. Eu queria agradecer em especial Dr. Luciano, Dr. Aureliano, que foram duas boas amizades que eu fiz. Pessoas corretas, competentes, compromissadas. Os dois, Francisco e Assis, pai e Francisco filho. A doutora Arlindo, que está aqui presente, que é lá da Coab, junto com a doutora Sônia. Doutor Arlindo, assim como o prefeito, eu não consigo ver, eu não consigo me imaginar vendo uma pessoa só pelo lado profissional. Doutor Arlindo foi uma pessoa que eu tive o prazer enorme de conhecer, só fazendo um parênteses aqui. Porque, além de um bom profissional, de um excelente profissional, tanto é que eu sujeitei a saúde de uma tia minha que vai fazer 99 anos a ele. Ele tem um coração do tamanho do mundo. E que bom se todos fossem assim. Todos que estão lá na ponta, no PSF, lidando direto com a população, tivesse o coração do tamanho que esse homem tem. Um ser humano dedicado, tá entendendo? Profissional e como ser humano. Agradecer às enfermeiras, às técnicas de enfermagem, aos motoristas que tem aqui presentes, aos serviços gerais. Tem uma que eu acho que ela nem veio hoje aqui. Veio, Sandra. Sandra está por aí? Sandra está ali. Sandra, eu só tenho um problema em agradecer a ela e me despedir dela, porque eu sou muito mole para chorar e ela chora para se acabar. Agradecer aos serviços gerais, na pessoa de Sandra, de Dona Pretinha lá do céu, a todo o pessoal, a toda a equipe do céu, as duas Fabianas que estão aqui e o restante da equipe, ao pessoal do Conselho de Saúde, eu vi Flávia por aqui, enfim, todos aqueles que me ajudaram direto ou indiretamente. Eu queria fazer só, para terminar esses agradecimentos, uma menção a 3 pessoas que, quando eu fui assumir a secretaria, Branquinho disse: olha, vamos ver a equipe, os cargos do seu gabinete são pessoas de confiança, são seus. E quando eu fui lá, tinham 13 cargos. Eu não consegui entender até hoje por que 13 cargos no gabinete. Então eu fiquei com 3 e disse: está aqui os 10, não tem necessidade. Já comecei economizando do início, viu? E essas 3 pessoas estão aqui presentes, Alessandra, Jailson e Milena. Eu queria agradecer em especial porque foram pessoas que estavam ali mais juntos, mais próximos, e que compartilharam comigo ali no dia a dia das minhas angústias, dos meus anseios, das minhas alegrias, das minhas tristezas. E eu consegui conhecer mais a fundo.
Tem uma pessoa também que não estava lá dentro do gabinete, eu já citei, mas que compartilhou muito disso comigo, que foi a Andresa, que é responsável, é coordenadora da farmácia. Uma das pessoas mais corretas que eu conheci nessa gestão. E em relação a essa prestação de contas, encerrando os agradecimentos, e já nem sendo tão prolixo como eu tinha prometido, falar em relação à saída, depois eu vou mostrar algumas coisas antes e depois, falar dos projetos, das dificuldades, como eu tinha falado. Agora, antes de falar da saída, Branquinho, eu queria falar os motivos que eu já comecei citando aí no início, os motivos que me fizeram aceitar. O motivo principal foi ter você como prefeito, que talvez em outra gestão poderia um convite desse ter vindo 10 vezes, seriam 10 recusas. O motivo principal é a opinião de Daniela, que acho que quem aceitou primeiro foi ela, para depois eu aceitar. O principal motivo de eu estar dentro da secretaria, de ter aceitado, eu já disse isso várias vezes lá no gabinete, é simplesmente, eu acho que quem assume a Secretaria de Saúde deve ser desprovido de vaidade, desprovido de tudo isso que não leva a nada. Eu acho que o único motivo, o motivo principal, é procurar fazer o bem para o próximo, o bem para a população. Eu não consigo entender como existem aí, no mundo afora, Brasil afora, desvios na saúde. Eu acho que quem desvia R$1 da saúde talvez esteja comprometendo uma vida. De poder fazer, de ter a oportunidade, quem diz, está aqui, na tua mão, você tem pelo menos a oportunidade que você tem de fazer com que os bezerrenses tenham uma saúde mais digna, que é isso que a gente vem lutando durante esse tempo. Eu queria mostrar aqui um negócio. Licença, deixa eu vir aqui. Essa troca de pastas, eu encaro isso como a coisa mais natural do mundo, a coisa mais natural que pode existir. Eu estava comentando ontem com o Branquinho, uma coisa que eu converso direto no gabinete, eu disse, olha, logo que eu assumi, eu disse, esse cargo é hoje, não é amanhã. De repente o prefeito diz, não gostei da sua roupa, sai. E eu estou saindo de uma forma muito tranquila, realmente muito tranquila. Eu tenho certeza, espero que não aconteça, mas eu tenho certeza que tanto na pasta da saúde com Anderson, em qualquer outra pasta, se for preciso o prefeito trocar 10, 50 vezes de secretário, ele trocará. Contanto que ele tente fazer o melhor. Não significa que o anterior fez o pior, mas em busca do melhor para a população. Eu tive o cuidado de pedir a Joelson uma foto, que você olhando para ela, depende de como se interpreta. Essa foto aqui, lindo. Agora, essa foto, a minha interpretação dela é o seguinte, é muito bonita a foto, mas eu tenho certeza absoluta que depois que o prefeito e Breno ganharam as eleições, isso aqui acabou. Isso aqui é só para lembrança. Porque hoje se faz saúde, se faz educação, se faz secretaria de juventude, todas as outras pastas, pensando na população toda e não nos eleitores só. O que é que seria de nós se não fossem as diferenças, não é verdade? Eu participo de uma sociedade que diz o seguinte: a pessoa que assume ali,
com certeza, assume ali a direção ou aquele posto, com certeza vai ser melhor que o anterior. E eu rezo para isso. E veja como as diferenças são importantes. Lógico que eu não penso igual a antes em tudo. Existem as diferenças. E diferenças que a mesma coisa para duas pessoas tem significados diferentes. Com a minha saída hoje aqui da secretaria, aqui é minha família. Eu com certeza eu vou poder ficar mais perto deles. Ficar mais perto desses dois, dar mais atenção. Até porque esse pequenininho aqui de 3 anos, muitas vezes ele me ressacha assim um pouquinho, que é mais a mãe, porque quantas e quantas vezes eu passei 2, 3 dias sem ver acordado. E para Anderson, onde é que eu quero chegar? Ao assumir essa pasta da saúde, vai ser ao contrário. Você vai ter, como nós já conversamos, você vai ter a oportunidade de ficar mais perto dos seus filhos. Exemplos de políticos. Eu tenho 2, sinceramente, numa missa de corpo presente aqui. 2 exemplos de políticos, para mim, estão sentados aqui na mesa, Marconi e Branquinho. E como são diferentes? Eu convivi com os 2. Como são diferentes? Ora, se são diferentes, mas os 2 pensam no bem comum, pensam na população. Só que cada um tem sua forma de pensar, tem sua forma de administrar, tem sua forma de gerir a coisa. O que seria uma diferença? Quer ver exemplos de gestores? Lula, o Aécio Neves, o Eduardo Campos, né? Lula e Fernando Henrique, o Eduardo Campos, o Aécio Neves, são incontestavelmente bons gestores e tão diferentes. Hoje, eu saindo aqui da gestão, eu posso estar fora da gestão. Eu comentei isso com o prefeito. Mas eu não vou estar fora da Secretaria de Saúde. Assim como ninguém aqui e ninguém da população. Por quê? Porque eu sou cidadão de Bezerros. Sou cidadão de Bezerros. Eu vou estar para ajudar. Eu vou estar para cobrar, vou estar para perguntar. Se bem que só fazendo um parênteses aí, é uma das minhas angústias, que no meu nascimento eu fui nascer em Gravatá e voltei e não consegui ter na identidade cidadão de Bezerros. Eu vou mostrar aqui bem rapidamente, eu vou só aproveitar alguma coisa que eu tinha preparado aqui. Eu não vou me ater a todas as coordenações da Secretaria de Saúde, porque são inúmeros projetos, inúmeros programas, são trabalhos realizados em diferentes frentes, várias coordenações. Então iria ficar uma coisa monótona até demais. Eu vou me ater a algumas pequenas, umas 2 ou 3 só. Como vocês sabem, a situação que nós encontramos na saúde, Dr. Neidson, bom dia. A situação que encontramos na saúde em janeiro de 2013, foi aqui, vou falar muito rapidamente, não tínhamos credibilidade com nenhum, a grande maioria dos fornecedores não tínhamos. A estrutura física dos prédios, uma desgraça. Uma dívida aí de mais de 6 milhões, enquanto a do município era 13 milhões, metade só da saúde. Funcionários desmotivados, salários defasados, que ainda está aí, o prefeito está buscando melhorar isso. Deficiências nas prestações da grande maioria dos serviços em saúde. Falta de medicamentos, tem algumas fotos, depois eu vou mostrar para vocês. Falta de medicamentos da unidade, falta de medicamentos na farmácia do município, no CEL, nos postos de saúde. Sistemas, programas, coisas simples, que a gente já está instalando na farmácia, por exemplo. Aderimos ao Horus, que é um sistema ali que vai controlar a entrada e saída de medicamento para não ter gargalo ali no meio. Não existia programa, não existia sistemas. Falta de profissionais nos PSFs, na unidade mista. Hoje, não falta médicos.
aqui em Bezerros, dos PSFs. Se bem que eu estou com uma dúvida que quando eu vi aqui, uma senhora me chamou falando do salgado, chamou ali fora. A falta de manutenção em equipamentos, os veículos totalmente sucateados. Teve veículo, Júnior, o diretor de transporte, deve estar por aqui, veículo faltando step, faltando macaco, faltando bomba disso, bomba daquilo, e já começamos a ajeitar, mesmo antes da licitação sair. Alguns poucos, mas já começou a se ajeitar. Os projetos e serviços, eu estava conversando com interrompidos, e os índices lá embaixo, eu estava conversando com a Andresa Bittencourt, que é a coordenadora do Hiperguia, entre outros programas, estava tudo zerado. Estava tudo zerado, Bijaí. Não tinha nada, não tinha cadastro em nada, tivemos que começar do zero. Então, Bezerros hoje só não está no índice, com um índice melhor, porque não pegou nada começado, tivemos que começar do zero. Falta de equipamentos médicos, consultórios quebrados, monitor cardíaco, pasmem vocês, encontrando monitor cardíaco da maternidade, que simplesmente, levando para o técnico, pegaram o monitor assim e jogaram no chão, 12 mil reais. Que é isso? Encontramos dessa forma. Encontramos o meu primeiro dia de gestão, fui procurado por uma empresa atrás de uns equipamentos de laboratório que tinham sumido. Eu vim descobrir que estava escondido lá na maternidade, fui devolver para a empresa. O projeto da unidade mista, inadequado. Eu soube desse projeto no gabinete, junto com o prefeito, quando o rapaz da construtora foi lhe procurar para cancelar. O projeto não contemplava nem gesso, nem piso. O projeto da UPA parado, que vai sair, mas estava parado. A entrada do terreno, que o município não tinha a posse do terreno, né, a escritura do terreno. E com tanta gente importante que eu falei por telefone atrás desse negócio, querendo a cessão de uso desse terreno para poder se dar andamento no Ministério da Saúde. E se não sair a tempo, vai ser em outro canto, mas vai ter. Está aqui a cessão de uso do terreno, doutora Raquel. É uma coisa que poderia ajudar muito. Empenhos, quantos empenhos cancelados? Eu peguei gente lá na secretaria atrás de 500 reais de empenho que foi cancelado. Falta de projetos, não existiam projetos para captação de recursos nenhum. Hoje nós já aderimos ao Alifar, ao PEMAC, em algumas equipes. O NASF, né? O CAPS, que é o Centro de Apoio Social, tudo isso vem verba, não tinha nada. A diferença de salário para a mesma função, quantos coordenadores eu peguei lá na secretaria, um recebia 1.200, o outro 2.600. Oi, vier pela cara, não pode. O bloco cirúrgico, doutor Marconi aí, estava uma beleza. Totalmente inadequado. O lixo, a parte do lixo da maternidade, a empresa não estava vindo pegar lixo por falta de pagamento. Tudo isso foi regularizado. Uma das coisas que eu vou falar que eu não poderia deixar passar é da unidade mista. Por quê? Porque a unidade mista é o alvo das maiores críticas da população. Mas ninguém sabe que ela hoje faz 400 atendimentos por dia. Que eu queria que fizesse bem menos, porque quanto menos atendimento na unidade mista, é sinal que o PSF está resolvendo os problemas. Mas hoje está se fazendo mais de 400 atendimentos por dia. Quantas cirurgias se faz por lá? Os 2 médicos, cada dia de cirurgia faz de 5 a 7 cirurgias. São 2 dias por semana, 14. Vezes 2, 28, multiplica isso no mês. Ainda tem o doutor Luciano, que faz a cirurgia da parte de urologia. Não estava tendo cirurgia, estava tendo muito reduzido. Pegamos assim a maternidade. Isso aqui, ó, seringa. Aí, ó, como é que pegamos? O chão, quem trabalha lá, quem está aqui, quem trabalhava lá, sabe que o chão era limpo com vinagre.
As portas, quando fechadas, a gente via o outro lado, porque tinha cada buraco desse tamanho. Olha aqui, ó. Sujo. Rapidinho. Olha a seringa lá, ó. Isso aí era no armário de seringa. Olha o consultório médico. Consultório médico. Estetoscópio, tensiômetro, tudo quebrado. Isso aqui é do bloco cirúrgico. O carrinho de anestesia do bloco cirúrgico. Uma foto do bloco. Olha lá. Ar-condicionado com esparadrapo, lâmpada dos focos queimados, colchão fino, inadequado, pintura. Isso aqui já passou. As camas. Eu acho que eu vou morrer e não vou esquecer disso. Eu falei a questão do desvio de velho. Isso aqui para mim, eu acho que foi, ainda chegou a ser pior do que o desvio das verbas. Porque dos 42 leitos da unidade mista, todos, se botar o pé assim, se puxou e se envergou. Todos os leitos estavam nessa situação. Vocês lembram disso, que estavam lá, estavam todos juntos. Olha lá, a situação do colchão, olha lá as camas, como é que estavam. Olha a farmácia, que fartura. Aproximar mais aqui, essa parte azul, que é aqui os medicamentos para urgência, está tudo vazio. Você vai ver que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 com algum medicamento. Eu tentei passar, vai ter foto da farmácia aí, eu tentei passar outras fotos que eu tinha tirado. Hoje, para vocês terem ideia, a farmácia do município, eu acho que nós já estamos com dificuldade da estrutura física, de tanto medicamento que tem. Cozinha, estava tudo sem funcionar. Eu só peguei essa foto, mas estava tudo sem funcionar. Elisângela está aqui presente. Está ali. Elisângela é a pessoa mais indicada para nos falar disso. A situação que estava, situação de cozinha, situação de lixo, situação de tudo. Olha lá. Ó, quebrado. Olha as cadeiras de se fazer nebulização. Situação de medicamentos, ó, do vencido. Isso aí tudo vencido. Tudo vencido. Então, quando algumas pessoas... Aí eu vou... Me perdoe, prefeito. Eu vou usar a palavra para dar uma alfinetada. Algumas pessoas que teve um caso aqui em Bezerros e foi alegar em veículos de comunicação, dizer que estava se jogando remédio fora. Olha, uma coisa dessa tem que ser provada. Remédio fora estava se jogando antes aí, ó. Isso para mim é a mesma coisa de que jogar remédio fora, deixar remédio vencer, a população precisando. As ações que executamos foram várias e em diversos setores. Eu vou só citar algumas aqui. Tem atenção básica, os vários programas, a Clínica da Mulher, um monte de coisa que talvez não dê tempo para estar citando tudo. Consertamos central telefônica lá da unidade mista, pintura da área interna, restauração das camas, confecção dos colchões, instalação do circuito interno de câmara para monitoramento, tanto por parte da direção quanto à distância. E já peguei tanta enfermeira lá que não lembra da câmera, né? Eu pergunto nelas, cadê esse paciente que faz meia hora e não foi atendido? Aí olha para a câmera e lembra que tem a câmera. Isso 1h da manhã. Reparo de algumas instalações sanitárias, das cadeiras de nebulização, reparo nesses equipamentos aí, maca, cadeira de roda, há 2 penas da lavanderia Elisângela, que são equipamentos caros e são antigos, mas estão reparados, até dá para comprar equipamentos novos, cozinha, curativos, ecocardiograma, compramos um outro monitor cardíaco, aquele que jogaram no chão, conseguimos comprar por 7 mil, né, Elisângela? Conserto e substituição de diversos aparelhos, de computador, de ar-condicionado,
o reparo lá no bloco cirúrgico, abastecimento da farmácia hospitalar, conserto de equipamentos na cozinha, compra de material de limpeza, Eliel é testemunha disso. A administração, uma coisa que é cobrada, é a questão de uma farmácia 24 horas. Ora, a farmácia do município hoje atende até 5 da tarde e na unidade mista, as pessoas que estão em atendimento lá, de urgência, elas já recebem o medicamento, aquela dose para o dia e, de acordo com o horário da farmácia, se for numa sexta-feira, ela recebe à noite, ela recebe a dose e recebe a medicação até a segunda, quando pode se dirigir à farmácia. O ecocardiograma, contratamos uma empresa que hoje tem ecocardiograma 24 horas por dia, todos os dias da semana. Capacitamos algumas enfermeiras e essas estão sendo agentes facilitadores ali, passando para o restante do pessoal. E temos 24 horas por dia. Confecção de prefeito, de mais de 250 lençóis, viu? Que já cobraram dizendo que não tem lençol na maternidade. Confecção de roupas e campos para o bloco cirúrgico. Reparo em parte da parte elétrica, manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias, que a gente não tem que esperar quebrar para consertar. Hoje temos 2 médicos a cada dia lá no plantão, se me parece tem um dia só que está com um médico, faltando outro. Temos nutricionista lá na maternidade, temos uma enfermeira, diarista e uma médica evolucionista. Para que serve isso? Ora, com esses profissionais, o paciente passa menos tempo internado, ele vai estar dando mais assistência, todos os dias tem. Fizemos alguns convênios na área de medicina, de nutrição, de enfermagem, lá, conserto de compressor, aquisição de termômetros, conserto e aquisição de equipamentos na sala vermelha. Fomos atrás do cartório de registro do nascimento. E a minha intenção era que os bebês lá, que nascessem lá, já saíssem de lá com um registro. Só que o cartório não demonstrou interesse, disse que não queria colocar lá. Foi uma pena, porque eu acho que não custava nada. Já temos um projeto com planta executada, com a planta orçamentária, coisa toda feita da reforma da unidade mista, que primeiro vai vir a UPA aí, e depois eu tenho certeza que o doutor Anderson e Branquinho já vão estar buscando, correndo atrás de recursos para fazer essa reforma. Isso aí eu já falei, que o monitoramento junto ao governo do Estado, em questão do terreno. Olha, a questão do eletro hoje, ó, que tem 24 horas por dia, saiu um pouco escuro a foto, mas é o corredor. O bloco cirúrgico, aquele bloco cirúrgico? Eu acho que não precisa de um zoom aí, mas você vai ver o carrinho ali de anestesista e pintura de colchão. Olha ó, como é que está o corredor. As camas com colchões novos, as cadeiras, consultório médico, aquele consultório que foi mostrado. Olha lá as cadeiras de nebulização, a parte lá onde se armazena soro. Aí tem alguns procedimentos executados, mas que não vem ao caso. Eu vou só pular para cá, porque são vários procedimentos. Aí, ó, quantidade de cirurgia de maio a setembro. E aí ainda entram mais cirurgias. Isso aí foi só as que foram registradas lá no... Aí vem falando de outras coisas. O SAMU aqui, as ambulâncias, as ocorrências de vítimas aumentaram ali, ó. As ocorrências em 18 e pouco por cento e as vítimas. A parte da odontologia, fizemos várias coisas, como reativação do laboratório de prótese, que antes eu fazia prótese aí, eu passei quase 4 meses sem atender, por falta de R$800, resolvi o problema. R$800. O laboratório estava desativado. Foi reativado, o próximo novo, as metas exigidas pelo Ministério da Saúde lá no céu estão cumpridas. Conserto de todos os consultórios. Tem consultório parado há mais de ano no céu. E nos PSFs
Está aqui a dentista, doutora Sônia, doutora Florencio, foram fazer revisão lá nos consultórios. Aparelho de ar-condicionado, aquisição, até recebi informação do doutor Lindório, viu? Deu um aparelho de ar-condicionado. Aquisição de alarmadores para todos os planos. Compra, conserto, aquisição de equipamentos, compra de material de consumo, até final de ano e início de 2014. Isso aí é o laboratório de prótese, os consultórios, a farmácia, que já está bem mais abastecida. Fizemos convênio lá em Encruzilhada com a SES, eu procurei a SES e está se instalando, já começou com a parte de odontologia, o convênio já está assinado. Vamos ter em Encruzilhada, por quê? Porque é um local que fica próximo de Caruaru e dá para fazer a coisa de uma forma mais reduzida, é um projeto piloto. Dentistas atendendo nas residências, enquanto a dentista, a doutora Norma, está atendendo no céu, no posto. Fisioterapeuta para atender lá na Clínica dos Velhinhos, na Academia da Cidade, nutricionistas, enfermeiras, toda essa parte, assistente social, todos os cursos da ACES que uma equipe da saúde contempla. E começamos no Salgado também, temos toda semana 20 alunos acompanhados de 12 professoras que vão fazer reunião nas escolas e nas residências e vão mostrar instrução à escovação e fazer restaurações no domicílio. No domicílio. Toda segunda-feira é feito isso. E não só no Salgado, existem mais, eu contratei com ela mais 2 bairros. Eles estão terminando o Salgado e vão para outros mais 2 bairros. A Clínica da Mulher. A Clínica da Mulher conseguimos, Márcia, conseguimos mais em outro imóvel e está aí. Eu acho hoje que a Clínica da Mulher, quem tem consultório, um consultório da Clínica da Mulher não fica nada a dever a nenhum outro local particular. Está aqui, ó, algumas fotos lá da clínica. Olha o consultório. Deixa eu voltar. Instalação de monitoramento eletrônico lá, ar-condicionado, conceito do podoscópio que estava quebrado há vários meses. Está aqui o gráficozinho dos atendimentos, vocês veem que sobe isso aí. Temos hoje essas especialidades, obstetrícia, ginecologia, ginecoscopia, mastologia, que começou faz pouco tempo, a parte de citologia. Na policlínica temos todas essas especialidades, ó, todas essas. Cardiologia, diabetes, endócrino, nutrição, neuro, psiquiatria, otorrino, psicologia, vascular, fono, pediatra, urologia, clínico e programa de ranceríase. Isso aqui foi dos projetos que eu disse, que já tínhamos, da região do CAPS, Centro de Educação, PEMAC, de reforma das unidades de saúde, esses outros que abrimos aí, o Guanifal, o laboratório de prótese, que conseguimos essa verba do laboratório de prótese mudar para um laboratório de análise, que de prótese nós já temos. Sistema ORS, que é o da farmácia, alguns sistemas da Secretaria de Saúde, já foi mandado um ofício para o Ministério solicitando uma ambulância, o uso de uma ambulância, a gente poder usar uma ambulância que está quebrada para fazer um odontomóvel, um consultório médico, e o Ministério até agora não autorizou. Essa é só falando aqui desse centro de reabilitação. Filho, quem os tem sabe que dá trabalho. Quem tem um filho deficiente, esse trabalho é triplicado. E quem tem um filho deficiente e não tem recursos? Então, por isso a minha ideia desse centro de reabilitação, que é para fazer com que a demanda desses pacientes que vão para Recife, ela diminua um pouco, que sejam atendidos aqui. E se gasta pouco, conseguimos 200 mil para isso aí, e se gasta pouco a parte de fisioterapia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Espero que continue. Aqui é algumas coisas da vigilância sanitária, o que é que foi feito, na questão do PNI. Deixa eu passar aqui direto para as fotos. A mudança de posto de saúde, eu botei um para exemplificar, do Cruzeiro. Paula Rolana está por aqui. Não, é São Pedro, não sei se é São Pedro.
Thaís. A casa como funcionava antes era muito apertada, mudamos para essa, e está lá o postinho bonito. Isso aí é da Gamineira, que está terminando agora. Aqui dos programas da vigilância. São os carros que já estão sendo consertados. E, enfim, eu queria, só para encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Só para encerrar, eu queria duas coisas. Primeiro, como eu já disse, é uma coisa muito natural, uma saída muito tranquila. E já vieram me perguntar: você está triste? Eu disse ontem para o prefeito isso. Eu disse: não. Eu fiquei triste com, eu acho que uma coisa só, que você sempre fica com aquela sensação que poderia fazer mais. Sair você se dá bem com o secretário, eu digo, graças a Deus, Mindô. E foi uma pessoa que eu já conhecia muito pouco antes. Comecei a conhecer mais hoje, de janeiro para cá. Ele é uma das pessoas, eu não conheço só ele, mas conheço poucas. Ele é uma dessas pessoas que conhece o SUS como ninguém. Conhece o SUS como ninguém. Pessoa do bem, tem experiência. Eu já agradeci as consultorias. Antes, eu queria lhe parabenizar, primeiro. Dizer que quando você assumir agora, a gente sempre vai estar em contato, sempre vai estar junto. Encontrar alguma falha, que vai encontrar, ninguém é perfeito, mas saiba que foram falhas que acontecem porque o ser humano é passivo de erros, mas não foram intencionais. Espero que as falhas sejam corrigidas e as boas ações, os projetos sejam continuados. Eu queria lhe desejar boa sorte, dizer que hoje eu lhe considero, aliás, de hoje não, eu acho que eu tenho você como um amigo. Existe uma passagem que minha esposa falou para mim há pouco tempo, um certo tempo, uma passagem na Bíblia que eu não sei dizer direito. Eu comentei ontem com o prefeito. Ele disse: olha, diz lá que nós não devemos nos preocupar com o que vamos vestir hoje, o que vamos vestir amanhã, ou o que vamos comer. Nós temos que nos preocupar com o que fazemos hoje, porque o que vem amanhã é fruto do que a gente colhe hoje, do que a gente planta hoje. E Deus tem sido muito bom para mim em relação a isso. Eu sei, prefeito e todos que estão fazendo parte da mesa e todos os presentes, que eu me alonguei mais do que eu deveria, mas vocês têm que entender que essa é a minha última oportunidade, então eu estou com um pouco de crédito. Ontem eu estava lá no gabinete, estava arrumando minhas coisas e encontrei isso aqui. E bateu, chamei o pessoal que trabalha comigo e bateu em quase tudo que eu estava sentindo. E eu queria compartilhar com vocês. É uma coisa bem pequena. Diz assim, a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Está aí a questão da vaidade. Senhor, fortalece em nós a paciência para que as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros,
para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos que a ninguém, façamos aquilo para que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Isso aí quem escreveu foi Chico Xavier. Então, minha gente, eu estou deixando a pasta hoje, deixando a gestão, mas eu estou com a sensação do dever cumprido. E mais uma vez, o principal para mim não foi isso aqui, não foi mostrar, está faltando muita coisa, não foi mostrar o que foi feito. Eu tenho a sensação comigo mesmo de dever cumprido. Eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, a todos que me ajudaram de alguma forma, aqueles que indiretamente me ajudaram, os que diretamente fizeram isso, e agradecer mais uma vez aos conselhos do Dr. Marconi, a confiança de Branquinho, agradecer a todos aqui presentes. Muito obrigado, viu? Quarta jovem, os vereadores aqui presentes, e de todos vocês. Na democracia, os discípulos ocorrem como estão ocorrendo aqui. A mudança de gestão, ela ocorre continuadamente no processo democrático. Hoje, é um secretário que está deixando a pasta para entregar hoje. Daqui a 3 anos e 2 meses, serei eu que estarei deixando a prefeitura para entregar, se Deus quiser, ao meu sucessor, com a mesma tranquilidade com que assumido do primeiro governo de janeiro. A professora Humberto, eu quero agradecer. Agradecer de coração. Pelo testemunho da pessoa que você é e da honestidade que você é profundando. Acompanhei passo a passo toda a sua gestão. Você sempre procurou fazer o melhor. Mas nós buscamos sempre o melhor daquilo que podemos fazer. Eu sou muito aceito aquele, quando os carros chegaram, eles conferimos de gestão, vamos fazer um desfile. Não, eu acho que ao gestor não cabe fazer propaganda daquilo que ele faz. Mas, sobretudo, oferecer ao povo aquilo que ele tem a obrigação de fazer, que é prestar um serviço cada vez melhor à comunidade. Eu não sou afeito a essas coisas. Essa aula hoje, Humberto me pediu diversas reuniões de produção, e eu imediatamente aceitei, porque é a oportunidade de mostrar isso aqui, que muitas vezes não conhece o dia a dia da gestão, mas eu estou saindo de mostrar tudo aquilo que eu tenho realizado. Isso é muito. Realizando muito. Mesmo período. Realizando muito. Não é ainda aquilo que nós precisamos, o que nós queremos. Mas avançamos muito. Se eu não tenho, independente de argumento de alguns, que só vê a escuridão. Ou independente de alguns que só vê o claro, mas não vê as partes turvas e escuras que encontramos na nossa vida e na nossa gestão. Eu sempre digo, e vou repetir, eu não me agradeço nem sério com os elogios, mas me abato com as críticas. Eu sigo o meu caminho, que aquela fotografia me faz lembrar todos os dias da minha responsabilidade com o povo da minha terra. Aquela fotografia que esse amigo me ensinou, eu me serve todo dia, e quando eu passo eu vejo na parede da minha casa, aquilo é para me lembrar a responsabilidade que eu tenho e a consciência e a esperança que o povo está tendo. Eu trabalho de 5 horas da manhã até as 10 horas da noite. E quem sabe eu, as pessoas
acompanha, quando eu acordo 5, 6 horas da manhã, a minha casa já está assim, cheia, para que eu possa aprender. Mas você terminou a sua palestra citando as palavras do Chico Xavier, e toda coisa que me vejo, Deus faz as coisas certas. Ele traça os erros. E você fez seus erros, esse despedir da sua vida, e mostrar o perfeito que você me deu a oportunidade de ver e conversar em só momento com aqueles que estão na saúde de Deus. O Chico Xavier diz que uma das coisas mais importantes é a paciência. E eu vou dizer para vocês, você que faz a saúde de Deus, tenha paciência. Paciência com aqueles que chegam desesperados à busca de uma cura, que chegam desesperados em busca de um remédio. É a necessidade, é a busca de ver um filho doente, de um pai doente, de um irmão doente, e muitas vezes não está tão bem. Nós temos que ter paciência com essas pessoas. Temos que receber bem. E eu digo sempre, alguns setores da gestão, principalmente saúde e ação social, precisa ter paixão para fazer saúde, paixão para fazer educação, paixão para trabalhar na ação social. Porque nós trabalhamos na educação para a massa que vai produzir essa nação, esse estado, esse município. Na saúde, nós tratamos daquilo que tem mais sagrado que a vida humana. Na ação social, tudo isso que parceiro da vez que estamos unidos na sociedade justa, que só diz o seu bem querer. Eu estou bem, eu não estou com o meu vizinho, e aí nós destruímos da sociedade centenas e centenas de famílias que não tem sequer o que do governo. E eu lembro, nesse momento, de uma funcionária nossa que, em determinado momento, foi dado um lixo a ela, e ela guardou aquele lixo, e a gente ia chegar em casa e guardar o lixo para dar os seus filhos. São pessoas como essa que a nossa atenção deve estar dirigida no sentido de ajudar essas pessoas. Só que muitas vezes, uma recepcionista de uma unidade mista não sabe dar a resposta que deveria dar. Muito mesmo. E ela não está fazendo muito apelando. Ela está fazendo simplesmente porque aquilo é natural. Ela fez. E muitas vezes, nós tivemos a dificuldade de colocar, e o Zé sabe disso, 2 médicos no plantão na maternidade. E infelizmente, a saúde do povo inteiro precisa ser melhorada, precisa ser modificada. Existe uma norma de quando um doente grave chega na maternidade e é atendido no hospital, o médico tem que acompanhar na ambulância. E quando chegam 2 médicos saindo da ambulância, e quando chega um pai de família querendo se tratar na unidade mista, a resposta é: não tem médico, mas pode não deveria ser essa. Tem médico, mas o médico saindo para acompanhar 2 casos de urgência. Porque aí ele não vai escutar do prefeito, nem da gestão, nem do prefeito, nem do secretário de saúde. Muitas vezes, uma palavra mal colocada, coloca uma gestão em xeque. E é isso que eu peço a vocês, gente. Paciência. Muita paciência. Quantas vezes eu me acordo meio desesperado, eu tenho muito trabalho, não sei o que é, eu não tive ainda a curiosidade de ligar essa pessoa, que às 6 horas da manhã, no dia 2 de janeiro, que ela me manda uma mensagem para mim. Eu vou ressaltar hoje com essa mensagem. Eu fiz outras para continuar na luta com essa mensagem. Então,
Eu queria agradecer a vocês o trabalho que vocês desenvolveram na saúde. Muitas vezes, mal compreendidas, a ciência, gente. Essa é a sociedade que vivemos. Muitas vezes, sendo agredida por palavras, paciência, gente. Essa é a sociedade que vivemos. E que a nossa função é tentar melhorar essa sociedade. Mas não se melhora a sociedade do transporte desse povo que, por falta de uma educação que não foi evitada no passado, por falta de pessoas que sofrem com as circunstâncias que essa própria sociedade criou para elas, nós vamos nos explorar. Paciência, gente. Muito obrigado. A você, meu caro, eu entrego a saúde do povo brasileiro. Mas esperando que você possa ilustrar o seu conhecimento aquilo que nós precisamos.